para vocês virarem para cá, para não ficar assim, ó, a lapela, tá vendo? Escondido. Oi. Olá, bom dia. Estamos começando o primeiro debate do último dia do Cine Ceará. E é sobre o curta-metragem Peixe Morto, dirigido por João Fontinelli, que fechou a Mostra Brasileira de Curtas. Estamos recebendo aqui o diretor, João Fontinelli, e Margot Leitão, que também está no filme como atriz. Vamos descobrir mais o que mais ela está no filme, né? Então, eu queria começar perguntando sobre o que vocês falaram ontem no palco. Foi bonito o momento, né? Que vocês têm uma parceria de um tempo. E esse filme é mais um resultado disso, que tem a ver também com o interior do Ceará, com um olhar diferente para o cinema cearense, né, em relação a vocês. Então, fala aqui um pouco para a gente, vocês dois, sobre a parceria de vocês e como é que ela chega em Peixe Morto. Bom dia. Eu e Margot, a gente se conhece há muito tempo, desde criança, estudou no mesmo colégio, não na mesma série, mas no mesmo colégio. E a gente cresceu no interior, que não tem até hoje teatro, o cinema chegou há pouco tempo, o cinema que é de um supermercado lá e tudo mais. E a gente queria fazer arte, fazer teatro, fazer cinema, e a gente precisou migrar de lá, né? A gente teve que vir estudar em Fortaleza, eu fui para o Rio, fui para São Paulo e tudo mais. Mas a gente sentindo a necessidade de criar coisas com nossa personalidade. Porque a gente vai para esses lugares, a gente não consegue trazer nossas características, nosso regionalismo. Então, acho que o lance pós-pandemia, convivendo em Acaraú, entendendo da nossa importância, a gente começou a tentar movimentar desde a Audi Blanc, que foi a primeira, né, que a gente teve parceria, a gente fez o documentário, fez o documentário performático Barquinho, que a Margot faz junto comigo, e o teu documentário também, Tempo de Espera. E daí foi, assim a gente também foi tentando com que as próximas leis de incentivo, os próprios editais lá de Acaraú, fossem aumentando o valor, porque antes era, sei lá, 10 mil, 7 mil, né? E a gente foi tentando conversar com a secretaria, tentando entender, todo mundo junto, como a gente conseguia fazer. E eu acho que isso de circular festival, tanto com Raposa como com Peixe Morto, trouxe uma credibilidade, né? Tipo assim, sim, dá para fazer isso. Festival acho que é importante para entender que a gente está fazendo, né? A gente tem um entendimento, um parâmetro de que está indo por um caminho certo, fazendo coisas que as pessoas acreditam. Então, eu e a Margot, a gente se juntou, começou a criar, a produzir, movimentar em Acaraú. A gente tem desejo de fazer muito mais coisa, como formação, que a gente ainda precisa levar pessoas para fazer o trabalho técnico, né? A gente não tem diretores de fotografia, de cinema lá. A gente tem um grande parceiro que é o Rob Lima, que é de Cruz, que é a cidade vizinha. Mas é isso. O Ian, que é do som, o Ian é dentista. Só que ele já teve uma banda, ele tem um estúdio em casa e ele, eu faço som. Então é um negócio meio que a gente vai tentando fazer, mas que tem a nossa força, assim. A gente migrou. Isso é bom também porque a gente traz tanto a gente tem um entendimento da força que é o interior, como a gente traz o nosso conhecimento para desenvolver. A gente quer muito mais, é isso. A gente quer conseguir em algum momento que a equipe seja de Acaraú. É isso. Margot complementa. Olá, pessoal, bom dia, meu nome é Margot. Tudo começou, né, lá na pandemia, já no início com a Audi Blanc, e aí, né, o João, amiga, tem uma lei aqui, tá? A gente precisa se inscrever nela. Então, a gente começou fazendo curtas de R$10 mil, né, que foi o Barquinho e o Tempo de Espera. E esses filmes foram mais um exercício, né? E já com a outra lei, que foi a Paulo Gustavo, então, a gente já começou uma briga, assim, mesmo participando das consultas públicas, dizendo que a gente queria aumentar essa verba porque a gente queria produzir. E o dinheiro que eles queriam dar não tinha condição nenhuma para a gente poder, né, o recurso, para a gente poder realmente fazer um curta. 7 mil. A gente teve que provar como não é possível fazer. A gente marcou uma reunião escondida com o secretário, com o ex-secretário, escondida, tomando cachaça para dizer, olha, isso aqui não pode, não tem condições nenhuma de fazer um curta de R$15 mil. Então, a gente ainda conseguiu 30 mil. 30 mil Peixe Morto, 30 mil, sei lá, umas 5 vagas a R$30 mil. Então, a gente fez com uma equipe muito reduzida mesmo. Aí o João disse assim, amiga, eu só vou fazer filme se for para festival. Aí eu, tá bom, então vamos fazer filme para festival.
E aí a gente fez a nossa equipe, tanto a equipe de Raposa quanto a equipe de Peixe Morto, é uma equipe de 4 ou 5 pessoas, é a mesma equipe. Né? Então, assim, e a gente queria participar no mesmo ano, também não queria estar perdendo nenhum festival. Aí foi aquela loucura de Raposa já começar em janeiro, editar, conflitos, amizades e tudo, aí, né, amiga? E aí tudo ficou bem, a gente conseguiu fazer. Depois a gente já foi logo papocando com o Peixe Morto, porque ninguém tinha tempo. O Rob também, que é o grande parceiro, ele tinha acabado de ser pai, né? Então ele precisava de dinheiro, precisava voltar para São Paulo, era aquela coisa louca que a gente tinha que realizar ali. E é isso. Bom, e falando, não sabia dessa irmandade, primandade, sei lá, do Raposa com o Peixe Morto, né? E é legal porque os dois tratam temas semelhantes, né? Então, eu queria perguntar a vocês, no Peixe Morto, como é que essa trama de vingança ou de chegou, assim, era a ideia original, eram histórias realmente construídas juntas ou uma inspirou a outra, ou como é? Como é que surgiu essa ideia? Uma inspirou a outra, sem dúvidas. A gente estava nessa energia, né, fazendo tudo aquilo. Inclusive, como a Margot falou, enquanto a gente estava gravando, o Peixe Morto foi gravado em 2024 também. A gente só editou agora, porque o Rob viajou, foi embora, né? Mas enquanto a gente acabava de gravar Peixe Morto, continuava a edição de Raposa, que tinha sido gravada em janeiro, né? Peixe Morto foi março, abril. E teve uma inspiração, eu acho que fez com que, inclusive, tivesse uma energia parecida de suspense. Eu acho que, sim, além da equipe ser toda a mesma, ainda tem isso, de serem próximos, né? Mas Raposa, ela é mais inspirada diretamente a uma história real em Acaraú. Óbvio que a gente teve todo um cuidado para fazer e não atingir tanto as pessoas envolvidas. E já Peixe Morto, apesar de ser também uma história real, ela não é diretamente inspirada numa história real. Eu presenciei muita violência contra a mulher, em pessoas conhecidas, pessoas da família. E, de certa forma, no interior já é comum e violento no Brasil, no mundo. Imagina no interior, que é muito menos desassistido, né? De repente, vira realmente aquele ditado ridículo de não se mete a colher em briga de marido e mulher. E eu lembro de ter lembranças de eu criança e ver tio batendo em tia do meu lado, assim, enquanto eu assistia televisão. E nada ser feito. Eu lembro de um episódio específico de um tio agrediu uma tia minha, e esse meu tio era da família que eu estava em casa, né? Tipo, no almoço, bom almoço. E as pessoas, inclusive, da família ficaram do lado dele, porque nesse dia ela reagiu. Ela ganhou dele na briga, né? Ela bateu nele, ela conseguiu derrubar ele, enfim. Eu lembro de ficar um pouco feliz com isso, porque geralmente era o contrário. E eu acho que Peixe Morto vem mais na situação de tipo de tá tão comum aquilo no interior, mas tentar de alguma forma fazer com que pelo menos uma vez a mulher não precise sair, porque sempre é a mulher que sai, a medida protetiva, ela muda de cidade, então, tipo, não, às vezes a mulher não precisa sair, ela continua na realidade dela, aquela pessoa que está incomodando e sendo violenta que precisa ser tirada. Óbvio que não dessa forma, mas no cinema a gente tem essa liberdade poética. Mas sim, os dois acho que tem uma certa ligação, e a energia dos dois, de Raposa e Peixe Morto, acho que a proximidade e por ser a mesma equipe, fizeram com que eles tivessem a mesma atmosfera. Eu me sinto muito contemplada, né, pelas falas do João, porque realmente é isso mesmo, a gente já foi pegando uma corda de uma e da outra. Mas acho que é interessante falar que o João, ele tem um roteiro, vou só abrir aqui, tá, amigo? Ele tem um roteiro chamado Os Praiados, né? E era um roteiro que é para ser gravado na praia. E o Rob ficou muito receoso com a câmera dele, porque de danificar por causa da areia, que é fina e não sei o quê. O som também. Exato. Então, a gente tinha precisado de uma estrutura que não tinha, né? Que a gente não tinha condições. Aí, a gente foi para um espetinho e ele começou a modificar o roteiro. E pensando justamente nessas vivências, no que já tinha de Raposa, e ele trazendo, né, o que o João sempre fala desse lugar da família dele, que é muito violento, que ele vivenciou, presenciou. E ele ficou construindo tudo aquilo ali, e em 2 dias ele está aqui, amiga, olha o que tu acha disso aqui. Aí eu disse, papoca, amigo, é isso, vamos fazer.
né? Então, assim, porque o João é até modesto, mas ele é muito bom, gente. É muito bom. E eu acho que é isso mesmo, sabe? Tem esse gancho, sim, e eu acho que caiu, assim, né, no atual momento que a gente vive, de casos de feminicídio, né? E as pessoas sempre perguntam assim, mas a morte, quem é que vai morrer? Ou é ela ou é ele. Infelizmente, está sendo uma realidade dessa que a gente vive, né? Então, acho que é bom nesse lugar de reflexão também, sabe? E, Margot, a sua experiência de ser dirigida pelo João e atuar com ele. Depois eu vou perguntar a você, mas eu queria ouvir primeiro a Margot, assim. Porque vocês têm uma sinergia e isso em set, seja atrás da câmera ou na frente, e isso funciona, né? Mas como é a experiência desse filme, O Peixe Morto, de ser dirigida e contracenar com ele? Foi mais tranquilo. A Raposa deu mais trabalho. Porque, assim, como a gente já vinha de Raposa, meu Deus, era muito plano de Raposa, era muito plano, era muito close, era muita coisa que deixava a gente muito cansado, era muito exaustivo. Não sei se a gente fazia isso de novo, né? Não sei. E aí a gente já aprendeu com Raposa, né, para gravar Peixe Morto. Então, as coisas já foi mais tranquila. Eu adoro fazer gorete. Eu adoro, né? Eu amo. Então, assim, eu já estava com tudo na minha cabeça, já com tudo planejado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, eu já estava todo com o laboratório. Eu só apresentei, amigo, tu gostas disso? É essa personagem que eu te trago aqui. Aí ele disse, tá ótimo, amiga, só não faz careta. Pronto. Então foi muito tranquilo. É muito massa a nossa parceria juntos, né? Até com Raposa também. A gente ainda fez um dia de preparação de elenco, né? Tu me preparou e eu te preparei. A gente passou ainda um dia até de madrugada, assim, fazendo uma preparação. Mas enquanto Peixe Morto, não. A gente já estava apresentando já. Eu tenho isso, você tem isso. E vamos se jogar. Realmente era o que a gente já tinha e só apresentou. João, o Barquinho você já era diretor e personagem, né? E aí nesse, diferente do Barquinho, eu senti que existem muitos planos fixos, né? E eu queria te perguntar se isso tem a ver com o fato de você estar dirigindo e estar atuando, ou se também tem relação com a ranhura da história, né? Que é uma história mais sóbria e com mais medo, né? Enfim, como é que foi a tua preparação de dirigir e de atuar esse filme? Não tem a ver com porque eu estou dirigindo e atuando, não. É porque eu gosto mais por exemplo, eu não gosto muito de plano contra plano detalhe. Eu acho que perde um pouco a força. E não é que eu não goste de ver, eu prefiro não ver e eu acho que eu não sei ainda fazer. Então, para não ficar ruim, meio tosco, eu prefiro essa câmera parada, porque tanto no Raposo como no Peixe Morto, acho que a câmera parada ela dá um constrangimento. É tipo também o longa, né, de ontem, o primeiro longa. A gente conversou sobre esse lance de a câmera parada e as coisas acontecendo, é isso, sei lá, o caminhão tá parado, a moto vem, a conversa vem, a pessoa sai. Como a cena da mesa também, que o marido vem, o marido senta, ele fica em silêncio esperando a comida e ela não pega a comida porque na cabeça dele já era para ela ter entendido que já que todo dia acontece aquilo. Eu acho que esse constrangimento é muito melhor do que plano contra plano, detalhe, que eu não sei fazer, a gente talvez não tenha também tanto recurso, mas é o que eu gosto de assistir também. Assim, é uma linguagem que eu gosto de explorar porque dá atenção, dá o suspense e como a Margot falou, tipo, vamos fazer filme para festival. Do mesmo jeito que eu queria fazer filme para festival, para criar oportunidades como ator e atriz, já que eu não tinha tantas oportunidades como para atuar e me experimentar como ator, tanto eu queria fazer filmes para festivais, como também para atores e atrizes. Então, eu acho que a câmera parada e a cena acontecendo possibilita bons trabalhos como ator e atriz, né? Então é isso, é pensado para ter um constrangimento, que eu acho que o constrangimento em cena é melhor para a narrativa, que deixa os silêncios, a tensão e para a atuação. Caso tenhamos perguntas na plateia, é só me acionar. Temos uma pergunta? Bom dia, sou o Câmara. Queria aproveitar esse gancho do constrangimento
Eu achei muito interessante que o pessoal estava rindo muito, eu inclusive na sessão ontem, mas era um pouco riso de desconforto mesmo. Porque tem umas cenas muito intensas, não só de violência, mas de sexualidade, e são filmadas como se fosse a coisa mais tranquila e mais banal do mundo. Não tem um olhar espetacular ali. Então a gente ia justamente por isso, falar, calma, isso aqui está acontecendo mesmo? É sério aí? Vai ficar por isso mesmo? E é normal? Então eu queria que vocês falassem sobre essa escolha de tom, inclusive para a atuação de vocês, porque na minha cabeça o pressuposto do Peixe Morto poderia funcionar tanto como terrorzão, quanto uma comédia pastelão, se quisesse, assim, dava para essas mesmas situações serem puxadas muito mais em termos de tom para um canto ou para outro, e a gente permanece num naturalismo a partir de algo que é muito intenso, que pelo fantástico, queria falar sobre isso. Então, todos os filmes que eu tenho feito, talvez tenha um pouco do que eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir coisas que eu não consiga decifrar de primeira. A gente teve pouco tempo, pouco recurso para fazer Peixe Morto, mas a intenção é que o tempo todo as pessoas conseguissem, pelo menos, mudassem a opinião. Tipo assim, ela, coitada, opa, ela não é tão coitada. Nossa, por que ela fez... Assim como, por exemplo, são duas pessoas estranhas na casa de uma mulher. A gente começar a pensar que ela que está correndo risco. Aí depois, não, eles que estão correndo risco. Então, eu gosto de fazer filmes que é o tipo de filme que eu gosto de assistir, que eu não consiga já decifrar de primeira, né? Que vai mudando. Então, eu acho que essas reações, que é muito interessante a gente, como criador, ver, sentir num cinema, numa sala de cinema, é proposital, para que as pessoas fiquem com dúvida o que é que vai acontecer. E mesmo a maioria, óbvio que tem gente que decifra logo no começo, mas que a maioria, que é muito massa quando vê todo mundo, não decifra, entendeu? Se surpreende, imagina coisas, mas que não decifra exatamente. Eu acho que é bom para a atuação também, isso. É um cinismo. Eu amo atuações cínicas, sabe? De que você não vai entender o que está acontecendo, não vai ser entregue. E é complicado fazer isso em um curta, né? Porque o curta é pouco tempo para você tentar criar todas essas demandas e camadas. Mas eu gosto de fazer e de assistir histórias assim. Bem cínica, né? Eu confesso que eu fiquei bem surpresa quando as cenas começaram a cair no riso. Eu também ri, porque até então, a gente, quando estava naquela gravação, a gente via uma coisa meio suspense, meio terror, né, durante aquilo. Quando ficou pronto e o João me mandou, aí eu, eu, vale, amigo, caiu aqui. Mas é interessante porque, né, ela dá aquela quebrada, mas depois ela já volta de novo e todo mundo... Já fica surpresa, né? Porque com esse decifrar, né? Eu achava que era aquilo, mas é muito legal porque bota o público nesse lugar de pensar e também de interagir, né? Então, acho que essas mudanças de tons deixam o público interagindo com o filme, né? Então, é uma coisa que eu fiquei bem surpresa, por sinal. E eu queria só puxar um gancho em relação às gravações, né? De forma estratégica também, que a gente pensa muito por conta de recurso, por conta de oportunidades, né, de estar dentro desse mercado, a gente sempre grava pensando também na nossa performance como ator e atriz, porque a gente não pode esquecer, né? E é uma coisa que a gente gosta de fazer, que a gente é. Então, a gente se produz muito mesmo. Então, a gente fica nessa... não é nem que a gente estude os planos, mas a gente tenta ver qual é a melhor performance aqui, qual é a melhor performance aqui, ali, porque a gente tem que se produzir, sabe? Para que as pessoas possam ver realmente o nosso trabalho de ator e atriz. Então, a gente tenta pensar em tudo um pouquinho, né, para que a gente possa fazer esse trabalho. Não queria só ter falado isso antes. Queria complementar também, comparando com Raposa, porque Raposa a gente dirigiu junto, né? Sim. Então, a gente quase gravou 2 filmes em Raposa. Uma direção da Margot e uma direção minha. E a gente experimentou muita coisa e tal. Já em Peixe Morto é muito o storyboard exatamente do que é. Fácil porque os planos são parados, então a gente vai na locação, fez foto. É muito igual, exatamente igual, tanto no roteiro como no storyboard. E em Raposa a gente estava num lugar de que a gente
foi fazer storyboard e tal, tem muita coisa, mas a gente experimentou muito, né? A gente, vamos arriscar. Mas Peixe Morto, a gente não tem muitos planos, tipo, não tem como... a gente não gravou tanto, tipo, se não der certo, vamos experimentar. Ele é exatamente o storyboard, assim. Foi interessante essa experiência do Raposa pro Peixe Morto, de conseguir ter uma segurança a mais. O que eu acho interessante também é que às vezes quando a gente tem atores criando e controlando a cena e a direção, a gente às vezes tem essa tentativa de também aproximar mais em planos próximos para valorizar expressões. E vocês fazem isso, né? É muito mais atores do espaço. O espaço é tão valorizado quanto o corpo daquelas pessoas. E você falou que também gosta mais de planos fixos, mas também de planos mais abertos. E tem essa uma tentação, você colar no rosto das pessoas, deixar a atividade toda ali e você deixa o espaço sempre aberto. Isso para mim é uma coisa que eu gosto mesmo. Eu gosto muito de que por exemplo, a gente teve em Raposa, vou de volta a Raposa. O Lelé, ele tem já muitas características que dizem como é que ele é, a personalidade dele, né? Então, mais do que, eu acho isso que é bom para atuação, mais do que você botar um close e ficar, é muito melhor você mostrar aquela figura de longe e naquele ambiente, como é também em Peixe Morto. Eu acho que é isso, eu acho que, não sei porque, eu gosto de atuações cínicas e com constrangimento, assim, eu acho que isso dá uma dúvida do que não fica um rolê tão de, tipo, eles estão querendo mostrar alguma coisa, sabe? Eu acho que é bom para todo mundo que está em cena. Eu gosto muito de plano aberto, parado, assim. Só quando é muito preciso... Que pode ser um risco também. Pode ser um risco. É um risco. É um grande risco também. Mas eu acho que é isso. Por exemplo, para Peixe Morto, cabia. Como para Raposa, alguns closes também cabiam. Inclusive, eu acho que as cenas que tem close em Raposa foram mais ideias do Rob. Rob, vamos tentar esse... Não, amigo, vamos deixar aberto. É mais uma coisa do fotógrafo do que da gente. João, comenta sobre o personagem da Fátima, né? Que eu acho que é um personagem, enfim, é a central da discussão. E sobre trabalhar com ela, né? A Fátima está em todo lugar agora que a gente está vendo, né? Tá em todo... E achei muito legal conhecer essas Fátimas e de repente ver o teu filme, que é uma Fátima muito mais intimista e tal, e que ela surpreende, né, a personagem. Como foi criar a personagem e como foi chegar a Fátima, né? Como é que foi essa coisa? Depois eu pergunto para você como é que é também atuar com ela. A Fátima, eu conheci a Fátima antes da pandemia, eu não conhecia o trabalho dela assim, não. Acho que tinha visto em Guerra da Tapioca, mas a gente não tinha amizade. E ela vem da dança, né? A gente foi chamado para fazer um clipe de alguma banda, que não aconteceu, mas a gente chegou a ensaiar, eu e ela. A gente se conheceu no ensaio, porque quando a gente ia gravar, chegou a pandemia. A gente se conheceu em 2019, né? E pronto, e nunca mais, mas eu gostava da Fátima. A Fátima tem uma máscara massa, um trabalho incrível, e a gente se reencontrou para trabalhar em Guerreiros do Sol. Aí em Guerreiros do Sol a gente se encontrava lá nos estúdios da Globo e tal. E eu comecei a pensar nela, tipo assim, caraca, a Fátima poderia ser a Fátima nisso. E daí, como ela mora em Fortaleza, é próximo de Acaraú, ela ainda mora em Fortaleza, né? Ela não foi embora para o Rio, São Paulo, pensando nos recursos. Disse, será que a Fátima topa? E lancei para ela, assim. Aí ela não conhecia meu trabalho como diretor e roteirista, eu entendo que é importante você conhecer. Ela não conhecia, ela não tinha visto nem quem tinha, que foi o meu primeiro. Mas ela confiou, ela gostou do roteiro. E aí logo depois que eu tinha já convidado ela, que eu fui ver Manas, não tinha visto Manas ainda, que Manas, inclusive, foi 2024, né? Mas lançou aqui depois, que a gente gravou antes. E daí eu só tive certeza, caraca, ainda bem que foi a Fátima, porque ela é muito boa. Ela é muito econômica, no bom sentido, assim, de calcular bem onde ela entrega. E eu sempre tenho a confiança, porque para além da direção, eu acho que é isso, dirigir e atuar acaba sendo fácil nesses filmes, porque eu também chamo pessoas que eu já conheci trabalhando e que eu confio, como foi o caso da Marta Aurélia, que quando eu estava escrevendo Raposa, eu pensava só na Marta Aurélia. Inclusive, a Marta Aurélia fez uma grande investigação de quem eu era, porque a gente também não se conhecia tanto. Todo mundo chegava para a Marta Aurélia e está perguntando quem é tu, João, se tu é de confiança. Então, a Fátima foi isso. A gente se aproximou muito em Guerreiros do Sol, porque a gente está lá, cearense,
aquela imensidão que é os Estúdios Globos, que está no nosso imaginário. A gente se uniu muito, se reconheceu bastante. E é incrível, eu confio muito no trabalho da Fátima. Ela aprendeu, inclusive a Fátima aprendeu a pilotar moto de manhã para gravar à tarde. Legal. Se você prestar atenção, ela não sai da primeira. E eu acho que foi um trabalho bem legal de confiança. E eu confiava muito na Fátima, na Margot. A gente se entendeu muito, porque é isso. Como foi muito próximo Raposa de Peixe, a preparação, o entendimento, tipo, é isso que a gente quer em tela. Então vamos por esse caminho. É isso. Agora fala de ti, como é trabalhar com a grande dama do cinema cearense. Teu trabalho com a Fátima, né? Eita. Não, gente, eu também não conhecia a Fátima. Eu só conhecia ela dos rolês daqui, mas eu não tinha aproximação com ela nenhuma. E aí, quando o João falou, eu disse, ai, que massa. Gente, a Fátima, ela é boa. Ela é muito boa. Ela, além dela ter, assim, ela se entrega, mas não dessa entrega exagerada, sabe? Mas de entender realmente o que ela tá, o personagem, o que ela vai performar ali, o que ela vai trazer, né? Então, eu achei também ela muito corajosa. Não vou mentir, porque de repente a gata apareceu lá e disse, amiga, ela aceitou. Ela sabe as condições que ela vai estar, a gente tentou de tudo, né? Assim, mas eu fiquei bem surpresa. Eu disse, cara, para ela aceitar, as condições que a gente tem é essa, e ela está aqui, é porque ela acredita no nosso trabalho. Então, por que não? Por que não, né? Então, assim, e foi assim, foi incrível. Ela com o Gustavo, né? Então, toda a equipe se dava bem, era todo mundo muito, muito próximo. A gente ficava todo mundo no mesmo quarto. Então, acabou que sendo assim, uma coisa bem, bem tranquila. Bem tranquila. Fátima, Ave Maria, é das nossas também, sabe? Um detalhe. A gente ficava todo no mesmo quarto porque a casa que a gente gravou ainda é no Preá, então a gente foi para outra, não é nem a Acaraú, é Preá, a gente foi para outra cidade. E a Fátima era mais próxima, não foi como a Marta Aurélia, que no hotel. Ela também ficou no hotel, mas no dia a gente ia gravar noturno, a gente vamos dormir no Preá. Mas isso da Fátima não conhecer ainda o nosso trabalho em vídeo foi interessante porque, como eu falei, enquanto a gente estava gravando Peixe, a gente estava editando Raposa. Aí teve uma noite, tu lembra que a gente jantou e o Rob estava montando, porque o Rob gravou e montou. E aí a gente, vamos mostrar para eles, para entender mais ou menos como é a nossa estética, Rob. Aí ela ficou impressionada que ela viu Raposa, um dos cortes de Raposa. Aí ela, nossa, dava para ver na cara da Fátima que ela tipo assim... agora sim. Totalmente diferente o personagem. Ainda bem. Quase que ela falou, ainda bem, entendi. Mas vai ser por aqui. Mas ela não tinha visto nada, assim, do que a gente tinha feito. Bom, a gente, por fim, precisamos falar também sobre o marido, né? Esse personagem, que é aquele personagem arranhadíssimo. E eu conheço aquele cara do meu interior também, né? Então, assim, ele ser aquele estereótipo que não tem uma outra camada, é aquela única camada, é isso. Aquela pessoa existe, né? E como é que foi escolher essa pessoa que faz esse ator, esse personagem, e dar a ele essa camada de, olha, você é esse vilão, e acabou. O Gustavo, o Gustavo morre, né, sempre. Que ele também é escroto em Raposa, é o mesmo ator. Não lembrava que era ele. É o mesmo cara. O Gustavo, o primeiro curso de atuação para cinema que eu fiz na vida, comecei fazendo teatro e tal, e tinha muito interesse de estudar atuação para cinema, né? E eu encontrei um curso no Cuca, e era o Gustavo que dava aula. Ele foi meu primeiro professor de atuação para cinema que eu fiz lá no Cuca, Barra. E o Gustavo é meu primo, ele é primo legítimo da minha mãe. Ele é de Acaraú, mas como ele é de outra geração, a gente não conviveu muito, não conviveu. Mas eu sempre tive um desejo de trabalhar com ele, porque é isso, ele me deu aula, eu acho ele um ator incrível, e uma coisa que eu amo de perceber assim, são as máscaras. Ele tem uma máscara muito boa, e ele esteticamente é muito a cara de muitas pessoas do interior, então acho que isso contou muito. E eu acho que é isso, a máscara dele, a estética dele, enfim, era um perfil muito, muito bom de se enojar, sabe? Com uma boa caracterização, você consegue ter um ranço do Gustavo em cena. Eu amo que o Gustavo é completamente diferente de tudo aquilo. Mas é isso, acho que o Gustavo é um cara que sempre vem em mim, vem na cabeça ele. Espero que nos próximos não seja morrendo
e sendo escroto, mas eu acho que a máscara do Gustavo traz justamente isso que faz a gente linkar pessoas que a gente conhece no interior. E ele é um ator incrível. É isso, o Gustavo me deu aula. Fala um pouquinho da Bíblia. Ai, com certeza. Tenho que falar da Gustavo, gente. O Gustavo, ele é um ator de teatro, né? Então, ele pende muito para a comédia, né? Para a comédia cearense. E ele é muito engraçado porque ele diz assim, amigo, assim, eu não aguento mais morrer. Eu não aguento mais ser um macho escroto. Eu tenho essa cara mesmo de ser, eu só represento isso, que eu não quero mais morrer, não. E ele é um ator fantástico, maravilhoso. Ele também é do Acaraú, mas mora aqui em Fortaleza, né? Dá aula aqui. E ele sempre apoia muito a gente, né, nos nossos trabalhos, ele faz questão. Então, é outra pessoa também que acredita muito no trabalho, principalmente do João, que é primo, e conhece desde, sei lá, quantas bolinhas, né, já acompanha o trabalho dele. Então, assim, o Gustavo é um ator de teatro, assim, que se encaixa no cinema, assim, sabe? É muito, muito louco, assim, porque ele, de repente, ele traz aquele personagem, muda a voz, muda o olhar, muda o jeito dele, porque quando se desmancha, a gente é tudo viada, né? E quando ele cresce naquela cena, assim, tanto em Raposo como em Peixoto, que a gente ficou assim, amigo, que surpresa, né? A gente fica muito surpresa e com vontade também e quando a gente já pensa em roteiro, a gente já fica pensando no Gustavo, né? Olha, será que não se encaixa aqui, isso aqui, em outros roteiros, sabe? Porque a forma dele também se transformar é muito... de performar é uma coisa assim extraordinária em relação ao Gustavo. Último, uma dúvida, assim, o tempo de produção, para eu entender, você falou que estava gravando o Peixe Morto, editando o Raposa, o tempo de gravação do Peixe Morto. Porque eu pensei também em levar a Fátima, como é que foi? Ela ficou indo e voltando? Como é que... Não, ela ficou... Com vocês? A gente gravou em 2 dias, Peixe Morto. 2 dias. Foi. É isso, a gente teve que calcular muito, por isso que eu tô falando, que é igual o storyboard. A gente não teve tempo tanto como de Raposo, que foram 4 dias, teve muita pré. A pré foi mais passou um mês tendo pré, na verdade. Aí vamos visitar uma casa, mas tinha que gravar exatamente em 2 dias. Portanto, pelo Rob, o Rob acho que ia viajar no dia seguinte. Em Raposa, a Aline estava grávida, que é a esposa do Rob. Em Peixe Morto, ela já estava já tinha nascido a filha dela. Então, eles estavam num caos. Então, a gente tinha que calcular pensando em tudo. Pensando no tempo que a gente tinha, nos festivais que a gente queria arriscar. A gente queria muito ficar pronto antes para tentar Gramado, sabe? Umas coisas assim. E a gente gravou em 2 dias. Aí, o primeiro dia, a gente gravou cenas em Acaraú, que foi a cena do caminhão, a cena do... Tudo com caminhão. Tinha que ser um domingo, porque é um caminhão da Secretaria de Educação... E a gente tinha que usar no domingo, que é o dia que não funciona. E no dia seguinte, no mesmo dia a gente foi pro pré-A, gravou à noite e durante o dia. Mas é isso, tudo muito fiel ao roteiro e ao storyboard, porque a gente não tinha mais outro dia. Tanto pelo que a gente tinha negociado com a Fátima, de cachê e de tempo, assim, vai ser o mais confortável, porque também a gente não extrapolava os horários de gravação, não. Como pela logística possível, nas condições que a gente tinha. Maravilha. Bom, então desejo que vocês façam mais e mais parcerias. Quero ver os longas de vocês também, né? Então, muito obrigado pela conversa e pelo filme. Parabéns. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu.